Boa tarde, São Bernardo do Campo, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Eu sou Iago Voltardi. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Conexão Alfa. Hoje é um episódio especial. O convidado é um parceiro meu de longa data, um irmão, uma referência também. Vou fazer as honras, sem mais delongas, com vocês aí, William Partideiro. Se apresenta aí, meu parceiro. Boa noite a todos aí. Boa noite aos ouvintes da Rádio Paraty. Sou William Partideiro, diretamente aqui do ABC, um defensor da bandeira do samba, da nossa cultura aí, expandindo pelos 4 cantos do nosso país. Bom, maravilha. Bom, para quem não conhece, o William é um músico, além de tudo é um músico, está tocando pela noite aí, levando samba para tudo quanto é lugar. É um cara que defende muito aquele samba raiz, um samba mais cadenciado, uma coisa mais vanguardista, algo que inclusive agrada muito os meus ouvidos. Aí eu sempre, sabe disso, eu pago para ver ele cantar, eu gosto de ver o show dele. E por que o William veio aqui hoje? Amanhã no Sesc Santo André vai ter um show do William às 19, certo? É isso aí, às 18. Das 16 às 18 horas, cravadíssimo. Tá, então das 16 às 18 horas lá no Sesc Santo André vai ter um show do William Partideiro, que tem uma simbologia muito interessante, que ele fala de samba, trajetória e fé. É isso aí. E por isso que eu trouxe o William aqui hoje, para falar de samba, para falar da trajetória dele e para falar de fé também, porque meu irmão, meu parceiro de fé, ele está junto comigo, dividiu esteira comigo já. É isso aí. Então, primeiro eu quero falar da sua trajetória. Eu quero saber de onde você veio, a sua infância, as suas referências. E aí depois a gente vai falar um pouquinho de samba. Então, espaço aberto para você falar do começo, daquela parte do William que pouca gente conhece. Ah, legal. Não faz muito tempo, né? Bom, eu venho de uma família de culturas regionais, folclore regional. A gente na cidade aqui, São Bernardo, a gente tinha um folclore de Moçambique, Congada e Folia de Reis. E partindo disso, foram meus primeiros contatos, né, com a questão musical, né? Partia de Folia de Reis e a Congada, Moçambique, com meus tios, meu avô, meu bisavô e meus primos, né? Meus primos, na verdade primos da minha mãe, né? Sempre tinha aquelas reuniões em casa, qualquer coisinha, assava ali uma sardinha, um negocinho, um gelinho para tomar e pegava um pandeiro, na época não tinha nem cavaco, pandeiro, a timba, né? A famosa timba. E ali saía aquelas canções que a gente de pequeno já escutava e foi crescendo, ouvindo e querendo se envolver até um momento que a gente pôde estar participando junto com eles, que a mãe me liberou para poder passear e fazer o primeiro samba. Foi junto com os primos da minha mãe, né? No caso, eu sou primo de segundo grau. E de lá para cá não parei mais. E qual foi o seu primeiro contato, assim, quando você disse assim, é a música que eu quero, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser músico, Você teve outros trabalhos antes de ser músico, você rodou por quais ramos antes de você começar na música? O que te levou até a música, o que trouxe a música até você? E principalmente, né, quando que você sentiu, que assim, agora o caminho que eu vou seguir é o caminho da música, eu vou seguir por esse caminho. Certo, Iago, isso aí é uma coisa muito interessante, essa pergunta que você me fez agora. Eu tinha um pensamento comigo, assim, se os ouvintes vão me entender, os amantes do samba, eu tinha uma coisa comigo que eu queria ser aquele sambista, aquele malandro no sentido positivo do morro, nem era cartola, Boêmio, né? Boêmio. Grande boêmio, não era cartola, Nelson Cavaquinho, Candeia, e humildade, simplicidade era o samba dele, sempre foi, e sem pensamentos em querer alcançar um sucesso, estar nas rádios. Queria tirar uma onda, assim. Só tirar uma onda é isso. Mas sempre trabalhei paralelamente
nunca deixei a música de lado, eu sempre trabalhei, né? O meu primeiro ofício foi como na cidade também, eu passei pelo camping. Senão, eu fiz também. Passei pelo camping no tempo do seu Ataíde, e aí passei por diversas empresas aí, inclusive pela Prefeitura de São Bernardo. Posteriormente isso aí, eu achei que aí iria ficar, mas no tempo do Maurício Soares, eu estava para passar pelo estágio de alistamento, e aí nessa época eu tinha aquela questão de dispensa de trabalho, por causa do alistamento, e ele acabou dispensando todos os que estavam para fazer os seus 18 anos. Né? Então, aí passando isso, tentei uma época no futebol também, joguei um tempo no Esporte Clube de Madureira, Olaria, ali no Bairro, né? Consegui passar pela escolinha, né? Antigamente chamava Seleção de São Bernardo, e nós estávamos ali também, o saudoso Figo ali, o treinador ali da Vivaldi, Ezequiel, não posso esquecer de falar do seu Ezequiel, de Madureira, e o samba sempre presente por todas essas partes que eu passei. Atingindo a idade adulta, eu ingressei fazendo promoção, merchandise. Sim. E aí permaneci porque era um emprego que era bem flexível, que eu não precisava largar. Não for de loja, né? Que ficar de uma loja até outra. Isso, trabalhava no merchandise promovendo Nestlé, passei por diversas empresas e de referência, né? Mas eu gostava dessa profissão porque me dava essa oportunidade e essa flexibilidade de poder trabalhar no período, né, normal, e poder trabalhar, fazer meu samba à noite, mas também nada sem compromisso. Quando eu vim cair na real mesmo, eu já estava depois dos meus, já nos 40 anos, que aí uma pessoa muito especial para mim, que me acompanha hoje, que tem como... Inclusive está aqui auxiliando a gente aqui na função técnica, a Regina está... Eu costumo dizer que é minha dona encrenca, mas é minha parceira, é minha promotora, é minha esposa, é minha amiga, minha irmã, estamos aí junto. E dentro desse encontros nossos, ela me despertou essa questão que eu nunca tinha dado tanta importância, que era seguir a carreira profissional mesmo. Sim. Com a música. Então, são 30 anos, mais de 30 anos, tocando e cantando, aprendendo, ensinando um pouco, né? E há 5, 6 anos que estou mesmo totalmente só trabalhando com a música. Sim. Me dedicando e indo buscar conhecimentos e para trazer para a nossa cidade aqui. E para a rapaziada também que gosta de um bom samba, que gosta do meu samba, tem bastante gente aqui que me acompanha, que a gente possa deixar um legado aí de um samba verdadeiro. Eu, falando de samba agora, eu estava falando isso na semana passada com o Ale e com o Mestre Ricardo aqui. Nossa. Os meninos são... Os amigos também estamos lá na Imperador de Ipiranga. Lá. Eu estava falando que hoje tem se perdido um pouco da cultura do samba mesmo. Eu acho que hoje eu não julgo o sucesso de ninguém. Então, por exemplo, se você falar para mim que tem artistas hoje como o Thiaguinho, o Ferrugem, o Dilcinho, eles são case de sucesso, são muito bons naquilo que eles se propõem a fazer. Se você perguntar para mim se eu pagaria o ingresso para um show deles, não pagaria. Eu entendo que eles são sucesso. E hoje está voltando muito a moda do samba de raiz. Você vê hoje que tem muita regravação de DVD com samba antigo. Hoje voltou a moda o pagode 90, arte popular, exalta samba, belo, soweto e por aí vai. Então eu acho que está se perdendo muito. E para mim, por mais saudosista que eu seja, eu não sei se eu concordo com esse negócio de você regravar só o antigo. Eu acho que você tem que começar a fazer coisa nova. Eu acho que hoje você tem que começar a voltar
pô, vamos parar com esse pagode de hoje, vamos voltar a fazer samba. O samba raiz, aquele pé no chão, a roda de samba hoje voltou à moda, mas nada é novo. É tudo do passado que eles estão reciclando, e por aí vai. É verdade, tem bastante, a gente vê muito disso por aí, né? A gente tem o título de cover, né? São os covers, eu sou o intérprete da música, sou o intérprete do samba. O cover eu acho que é mais aquele, pra mim o cover é o que eu julgo cover, tá? O cover da banda, sei lá, do Legião Urbana, ele é um cara que se caracteriza igual o Legião Urbana e canta só Legião Urbana. Você acaba sendo um intérprete de todos os sambas que você conhece, então é um pouquinho de todo mundo. Pra mim o cover é que focou numa coisa só e ficou na coisa. Eu me coloquei um pouco errado. Nós, entre os músicos, a gente tem se intitula dessa forma também, de tipo, quando a pessoa não canta só a música autoral, entendeu? Então a gente coloca também como um cover por cantar sucessos e composições que já estão, já são consolidadas, positivas com a sociedade, né? E a questão do que você colocou aí dessa rapaziada que está chegando, está tendo essa, podemos dizer, a criatividade, né? A criatividade de poder estar criando e gravando, compondo, né? Não precisa, de repente, você ser um compositor assíduo, mas que, de repente, você compõe, mas você não canta ou canta. Você mistura, né? Eu estava falando até pro Ale e pro mestre Ricardo, eu acho que dessa não é que nova geração, porque ele já não é tão novo assim, mas ele é um cara que estourou assim a nível Brasil não tem tanto tempo, que é o Thier, que é um desses novos, assim, desse hype, é o talvez que eu mais gosto, que eu já fui muito show dele, eu gosto. Ele tem as músicas autorais dele, porque antes ele era só um compositor, e depois que ele começou a cantar. E o que ele faz no show dele? Ele faz uma mescla. Então ele canta algumas músicas, o Fundo de Quintal, a Beth Carvalho, um Zeca e etc. E depois ele põe umas duas listas que são dele. Depois ele volta para o Pagode 90, e depois ele volta com mais umas duas listas que são dele. E isso eu acho interessante, essa mescla, porque ele ousou em criar alguma coisa, só que para não causar o impacto de começar uma coisa do zero, ele mesclou com o passado. E para mim ficou. O set list dele ele é muito bom, porque ele mescla um pouco de tudo e eu gosto bastante. Pegar, por exemplo, o seu show que você faz, tanto o seu quanto o William parte dele sozinho, quanto um samba de comunidade, etc. Você pega vai um pouco lá atrás, tem uns sambas ali de 1900 de Guaraná com rolha, traz um pouco para os anos 90, anos 2000 e todo mundo canta. Você pega aquelas músicas que fazem o povo mais agitado. Eu acho que é bem interessante por essa linha de raciocínio. A minha linha de raciocínio, inclusive com esse show de amanhã, né, foi dentro disso aí também. Trazer alguns sucessos que já está no gosto do público, mostrar o que eu gravei de compositores também autorais, que também não está no anonimato ainda, está no estrelado, né? E as minhas composições também. Então a gente fez um misto ali de quem já tem o estrelado, os que estão chegando, eu também estou chegando ali, e um pouco do que o pessoal regional gosta de ver eu fazer, que é cantar aqueles sambas mais situados à religião, mas também que já foram muitos gravados, né? Todo mundo canta e às vezes nem imagina que faça parte. Quantas rodas de samba eu não ouvi aquele quem não tem cabelo não carrega. A gente ouve sempre isso em roda de samba e as pessoas nem imaginam de onde isso vem, né? É verdade. É muito que na capoeira, né? A capoeira. A capoeira também foi minha vida também, viu, mano? Acabei esquecendo de te dizer. Mas eu parei com a capoeira, comecei a capoeira em 83 e eu me formei, me tornei estagiário, rodei, inclusive lá no Seleta, treinava com a mestre Ana Borrachinha, lá na sede, lá em cima. Sei, ele pega onde é a igrejinha. Isso, lá no topo do coqueiro. Ali você tem onde que o vento faz a curva. Soltar pipão para baixo, mas. Isso. Nós tivemos um tempo bom ali, né? Tem uns amigos ali também foi parte da minha adolescência nessa época, e eu tenho amigos dessa época até hoje, amigos verdadeiros. E eu tive
os meus estresses, eu tirava, ou eu tinha que estar numa roda de capoeira, Ou numa roda de samba. Aí eu voltava leve, livre e tranquilo. Eu sou um cara muito eclético, tá? Eu gosto muito de samba, sempre gostei muito de samba, nunca tentei seguir carreira musical, nunca tive essa pretensão, não me acho talentoso assim, mas eu sempre gostei de tocar, fazer um barulho e etc. E eu ouço de tudo, então eu falo para as pessoas que a minha playlist vai de AC/DC a Luiz Gonzaga, você vai encontrar tudo ali. Mas a música que me acalma, quando eu falo assim, eu preciso abaixar ali, eu ponho samba, abro uma cerveja e aí ali eu me encontro. Posso ter tido um dia horrível, posso ter tido qualquer coisa, mas se eu for para uma roda de samba, ou chegar na minha casa e tiver um pagode para escutar, ali eu me acalmo, sabe? Acho que o samba, a gente fala que o samba é religião e é verdade, né? O samba ele tem uma coisa que te chama, o samba te chama você. É impossível você passar por uma roda de samba e você não parar ali para ver o que está acontecendo. A música em si, né, tem uma energia que é inexplicável, né? Ela te coloca, ela te proporciona aquele momento que você está pensando, ou que você está passando. Se você está bem, tem música, se você está triste, tem música, se você, né, o lateral correu nas costas, tem música. Né? Então tem música para tudo, né? Tem música para tudo. E, obviamente, músicas boas, né? Eu sou da bandeira das músicas boas. Tem muitas coisas que está no mercado hoje aí, que é por ser comercial e eu não sei como que atinge. Faz sucesso, né? Infelizmente, para nós que somos compositores e atores compositores, até os musicistas aí, tem algumas coisas que hoje o mercado exige que se torna ainda um pouco para nós assim meio desafiador. Difícil de adequar. E não agradável, né? Porque pra gente que acompanha trabalhos, né? A pessoa fala, mas quem vive de passado, né? Cartomante não é, mas se você pegar uma composição, a questão letra de um Nelson Cavaquinho, e não vou citar nomes de compositores agora, que também tem muitos compositores jovens ótimos. Eu não sei se você já chegou a ver um documentário do Bezerra da Silva, que eu convido todo mundo que gosta não de samba, que gosta de música a ver esse documentário. Chama Aonde a Coruja Dorme. Que é o documentário dos compositores do Bezerra. Para mim aquilo é uma obra-prima do samba e da música brasileira. Você tem um que era carteiro, um mexia consertava geladeira, o outro era pedreiro, tinha um que trabalhava em rabecão para remover corpo, e fizeram músicas do Bezerra que até hoje você canta em roda de samba. O cara não tinha, ele era analfabeto musical, porque ele nunca estudou a partitura dele, mas ele fez uma música no ritmo bonitinho e estourou aquela música. Então eu acho que o talento, ele não é comercial, não tem como você vender talento, a pessoa nasce com ele ou não nasce. Sim. Inclusive você entrou nessa questão aí do QG do Bezerra da Silva. Nós temos músico daqui, compositor conhecido nosso, daqui da nossa região, meu amigo, queria mandar um abraço, Robson Capella, que hoje ele conseguiu o seu respeito juntamente com essa rapaziada. Sim. Que o Bezerra da Silva gravou tudo, as composições dele. Gosto de Bombeira, desenhos do Bezerra, são caras assim, roxinho, nossa. E hoje, o William Fialho também, do Samba da Vela. Conheço. Um abraço. Essa rapaziada aí tá chegando lá, o Zóio tá chegando lá também, né? Nossa, me falei o nome dele agora. Paulinho Neves, o que faz o Chicão, né? Faz os encartes lá do Samba da Vela. Eu já vou comentar um salve na rapaziada do Samba da Vela aí. Para nós, que somos defensores da bandeira do samba, isso aí é uma coisa muito genial. Você ter uma pessoa que é lado a lado seu, que anda com você, que você conhece, sabe a trajetória dele, sabe as dificuldades que passa, e conseguir estar sentado lá com essa rapaziada e colocando também as suas obras junto com a deles e sendo respeitado e consagrado pelos caras, não tem preço também. Para mim, assim, depois do Bezerra,
depois do Bezerra, quem mais fez pelos compositores foi o Zeca, né, que juntou o Quintal também. E ele fala isso abertamente, que sem o povo dele não seria nada. E é muito importante valorizar, né, o seu... Quem te trouxe aquilo ali, porque existe um estudo que fala que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você emplacar um sucesso. Então é 1 milhão, entendeu? É isso mesmo. A gente estava falando sobre música, assim, teve um dia ruim, tem uma banda de rock que chama 30 Seconds to Mars. É famosa nos Estados Unidos e o vocalista dessa banda é o Jared Leto, que ele fez o Coringa no cinema, enfim, o cara ele é famoso. E num clipe de uma música deles, tem uma mulher que fala assim: eu não creio em Deus, eu creio na música. Algumas pessoas rezam, eu aumento o meu rádio. Então a música é uma terapia para as pessoas. Hoje em dia, até para a saúde, por exemplo, para criança que tem necessidade especial, cegos, surdos, mudos, etc. As pessoas elas têm uma terapia, a música é uma terapia, ajuda as pessoas a se manterem saudáveis. Então acho que não existiria um mundo sem música. A música é uma coisa que talvez seja a forma de arte que consiga unir tudo. Eu já tive experiências próprias de eu descer de um palco, sair de uma roda de samba ali, e a pessoa me chamar e falar: ó, você não sabe o quanto você agregou eu escutando você cantar. Você nem sabe, mas você estava cantando para mim. Então isso aí não tem preço, não tem explicação. É alma, a música é alma, é espírito, você também eu não estou sabendo o que está acontecendo com você, mas eu estou cantando para você, te olhando como se eu soubesse o que estava acontecendo ali naquele momento. E a música, a letra, caiu no momento, na hora, tudo certo. Bom, eu acho que é importante porque a música, para mim, além de uma terapia, etc., a gente pega, resgata as coisas que tem. Para mim, música tem a ver com legado. Então, a música, ela é um legado. Assim, tem um comediante que eu gosto muito dele, né, o Fabiano Cambota, que ele também é músico, ele tem uma banda, a Pedra Letícia, etc. Ele deu uma entrevista, ele falou assim: ó, eu tive mais sucesso como comediante do que como músico. Só que, por exemplo, daqui a, sei lá, 50 anos o cara morre, ninguém vai lembrar da piada que ele contou, mas a música dele vai continuar por aí. Então, quantos já não se foram? Você falou Nelson Cavaquinho, Cartola, Bezerra, Dicró, que são caras que já não estão mais entre nós. O próprio Arlindo Cruz, que hoje ele não consegue mais cantar, está impossibilitado e tal, mas a música do Arlindo Cruz vai ser imortal. Não tem como você tirar isso do cara, entendeu? É uma coisa impossível de tirar isso dele. Então, para mim, além de tudo, música tem a ver com legado. Música é uma nostalgia. Por exemplo, uma música que você escutou no dia que seu filho nasceu. Uma música que você estava indo para levando. Tem músicas dos meus filhos, eles estão aqui no estúdio, daqui a pouco aparece vocês fazendo bagunça por aí, que a Regina está dando bronca neles aqui. Tem música que fica na minha cabeça, que foi uma música que eu escutei trazendo eles à maternidade. Sim, então é uma música que sempre que eu escuto é marcante para mim. Ou então tem aquela música ruim, né? Você acabou o relacionamento, aquela música de vocês. Você nunca mais vai ver aquilo ali no lugar desgraçado. Cria memória afetiva, né? E dentro desse repertório que eu vou estar apresentando amanhã, eu também tenho um momento desse aí que são músicas marcantes de momentos únicos que aconteceram na minha vida, de um período para cá. Então, quer dizer, em si o repertório todo, por ser minha trajetória, são coisas que eu escolhi a dedos, com muito carinho. Essa música aqui é por esse momento, essa música é por esse momento, e não poderia deixar de fazer um momento especial para a dona Regina Célia Teruel, né? Então ela vai ter esse momento também. Só que como eu sou uma pessoa, depois que eu fui pegando uma certa experiência, né, vamos dizer a idade, então eu comecei a ficar um pouco mais emotivo. Então eu já estava preparado, você não fica olhando para mim, só deixa eu cantar. Vai chorar no palco. Aí não pode. Vai embargar a voz. Barbado, assim, né, e as crianças me vendo. Então, aí pega nós. Meus ouvintes, meus espectadores, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui para os apoiadores culturais, porque sem ele não existiria o programa Rádio Paraty e tudo aí. Voltamos daqui a pouco para falar mais de samba, para falar mais de trajetória e para falar mais do William Parti-Dele. Paraty FM, a rádio da cidade. A Fintech
Montar o futuro é o grande desafio. A Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, a Finfer, é a entidade oficial que representa o setor de ferramentaria no Brasil. Tem como principal missão articular as ações políticas para o fortalecimento e consolidação do setor nacional, perpetuar negócios e gerar emprego de qualidade e melhor renda aos trabalhadores do setor. Posicionar o país na vanguarda de produção de ferramentais. Sua presença é fundamental para a transformação e construção de um setor moderno e pujante. Participe! A Finfer, esse é o nome. Contate a cantora Nayara Oliveira e leve o melhor da música sertaneja, com um repertório que agrada a todas as idades, atendendo às festas de debutantes, aniversário, casamentos e bodas. Atenção, casas noturnas, restaurantes e bares. Contate a cantora Nayara Oliveira pelo telefone prefixo 11 977866011 ou as redes sociais, Instagram, YouTube e TikTok, @Nay Oliveiras com 2 S's. LD Consultoria, a melhor solução para a sua empresa. Ministramos treinamentos e temos profissionais altamente qualificados. A LD Consultoria, com atuação em análises, laudos exigidos por lei e treinamentos de todas as ENRs que a sua empresa necessita. Entre em contato, prefixo 11 97650 2262 97650 2262 ou acesse o nosso site www.ldassessoriaseg.com.br. O Grupo CC Logística possui uma grande frota e infraestrutura com experiência e conhecimento amplo em in-house, engenharia e sistemas para gerir qualquer desafio logístico. É a melhor solução em cada caso e em todos os momentos. Nós do Grupo CC Logística temos orgulho de estar em São Bernardo do Campo, uma empresa espanhola garantindo a melhor logística e transporte para a sua empresa. Padaria Senedela, desde 1982, fazendo melhor para você, com família e padaria, confeitaria, restaurante, lanchonete e pizzaria. Padaria Senedela é o almoço todos os dias, das 10 às 12 horas, às quartas e sábados, aquela suculenta feijoada, que só a Senedela faz. À noite, um cardápio variado, 52 tipos de pizza, tudo. Você liga, a Senedela entrega quentinha para você. Padaria Senedela, fica na rua José Bussi, número 170, bairro do Baetanebe, em São Bernardo do Campo. Telefone 4123-7535. 4123-7535. Ligou, a Senedela entregou. horas e 34 minutos. Identificação CYU 912, Rádio Paraty FM, operando em frequência modulada de 87,5 MHz, uma emissora da Associação Cultural e Comunitária Paraty. Boa tarde, São Bernardo. Boa tarde, Brasil. Estamos de volta aqui com a Conexão Alfa, episódio 3. Estamos aqui com o William Partideiro, samba, trajetória e fé. Bom, segundo bloco da nossa entrevista aqui, a gente falou um pouco de samba, de trajetória. Agora eu quero entender quando que a trajetória do William, músico, sambista, se confundiu com a fé. Quando que você teve primeiro contato ali com o candomblé, com a banda, com a religiosidade, porque isso é muito ligado ao samba, né? E quando que você teve o primeiro contato com esse mundo, quando que você foi apresentado a esse ambiente, e o que isso é para você hoje, o que a religiosidade trouxe para você dentro do samba, que isso mudou em você, o que isso mudou na sua trajetória?
Nossa, isso aí foi uma coisa muito interessante, é uma história legal. Hoje a casa que, né, nós estamos seguindo, estamos juntos, aprendendo, né, se criando. O nosso pai, Duda, eu já conhecia ele com o nome de Baianinho, né, que é o que ele sempre levou no samba. Tanto ele quanto a esposa, né, a Lena. Conhece muito tempo, a gente faz umas brincadeiras assim, sadias. Só que eu nunca, nessa época, assim, nunca tinha me despertado. Eu sentia que toda vez que eu cantava alguma coisa, né, que a gente, o samba em si, né? Dá um arrepio mais, né? E dava uma energia diferente. Eu sempre, e as pessoas falavam, então, você canta legal, pô, você interpreta legal isso aí. Mas até então, aí acho que se eu não estiver falando errado, em 2022, 21 ou 22, cadê da gente fazer um samba junto, novamente, depois de anos. Eu, Duda, né? Carioca, Beto Sete Cordas, Capela, às vezes o Anderson Vaz e tal. E a gente fazia o samba, e como você conhece, a família, né? Fez uma, junta todo mundo. E aí começando do bar gostou. Ali no centro, ali do lado do Ragazzo, ali. Era na Rio Branco, através da Rio Branco, ali do cartório, né? Eu fui muito nesse pagode de vocês aqui. E aí, cerveja barata era bom. Ali eu comecei a conhecer os demais integrantes da família. Mas, ok, o pai também nunca me fez convite, nunca fez nada, né? E o que foi engraçado, Iago, é que um certo dia me despertou em casa que eu queria ir lá conhecer. Do nada, não sabia porquê também. Quero conhecer. Liguei para ele, falei, aí Duda, tudo bem, meu irmão? Tal. Pô, como é que faz para mim ir lá conhecer a casa? Aí passou as coordenadas, inclusive coordenada, né? Ó, você passou a balsa no 5º ponto, senta à esquerda. Antigamente, o pessoal sofria muito para chegar lá. Hoje em dia a gente conseguiu criar lá um mapa no Google Maps, as pessoas não conseguem ir pelo Google Maps. Mas antigamente a gente tinha que colocar um cone com uma árvore na esquina para o pessoal saber que era ali, era uma dificuldade grande. Mas para mim foi tão legal porque é o seguinte, eu não errei, mano. Do jeito que ele falou, eu bati lá. Aí bati, cheguei, entrei, fui bem acolhido. E ali eu me senti uma paz, e aí eu automaticamente, comigo mesmo falando, é isso que eu quero para mim, eu quero aprender isso. Eu quero me aprofundar, né, nisso, que é a nossa religião. E eu, a partir desse dia, não me desatei mais. Tem uma coisa que eu vejo em você, tá? Quando estamos lá. Você é um cara que, de idade, de vida, você é um pouco mais velho que eu. Fala um pouco para não ficar feio. Mas assim, você entrou dentro da casa depois e isso não mudou nada. Por exemplo, você me pergunta, não sei fazer tal coisa, me ensina, você é mais novo. Porque as pessoas não entendem que dentro da escritura a gente não tem idade. A gente é todo mundo igual, mas alguns sabem um pouco mais, alguns sabem um pouco menos. E se você não tiver humildade para você, às vezes, aprender de uma pessoa que é mais nova que você, você não vai conseguir progredir em lugar nenhum. Por exemplo, a Luana, do pai de santo, é mais nova que eu. O Gustavo é mais novo que eu, mas eles estão lá há muito mais tempo que eu. Então, quando eles falam, param para falar, eu sempre estou ouvindo. Porque é assim que funciona. Eu também tenho esse pensamento. Eu ia nessa questão, eu sou também, eu até falo com a Regina, né? Eu sou, na dúvida, vamos escutar, eu tenho muito medo de escutar coisas erradas. Sim. Então, por mais que você está me passando a verdade, quem bate o martelo, para mim, é o pai de santo. Mas é assim. Então eu sempre tive essa questão de tipo. Sabe uma coisa que eu aprendi com ele? Se você não sabe se você pode, você não pode. Eu me pauto por isso. Sim. Às vezes, eu não sei se eu posso fazer tal coisa. Se eu não sei se eu posso, eu não posso. Então não vou, eu não faço. Pra mim, eu me pauto. Na dúvida não faço. Exatamente, né? Eu me pauto por isso aí. Na dúvida não faço. Então eu sou muito. Eu sei que como você disse, né?
eu sou novo na casa, mas eu... Terceiro ano. Graças aos nossos orixás aí. Né? E eu chego na casa, a primeira coisa que eu falo com a minha esposa é do portão para dentro, você é minha irmã. É isso. E aqui nós estamos para escutar o que tem que ser ouvido, não escutar o que está se jogando no vento. Né? E da mesma forma, tem dúvida, vou em você, vou no Clécio, né? Vou nas pessoas que eu acho que eu tenho um pouco mais assim de abertura para estar conversando. É assim que funciona. Mas no final do resumo de tudo é o pai dúvida. A palavra final é do careca, né? Não, tá certo, o que ele falou tá certo. Não, tá certo, mas mais isso, menos isso. Tem que ser assim. E assim. Eu acho que, então, os contatos, e assim, eu acho que, assim, particularmente depois que você começou a adentrar mais na questão da espiritualidade, eu acho que até o teu som melhorou, cara. De verdade, eu ia ouvir você antes e depois. Eu acho que você entrou mais em sinergia com a coisa. Eu acho que quando você se conectou com o lado espiritual da coisa, talvez isso tenha virado uma chave em você e hoje talvez seja um samba. Isso tenha te ajudado a progredir mais na carreira. Posso estar errado, mas eu acho que essa virada de chave de você abraçar a espiritualidade talvez tenha ajudado você a performar melhor, entendeu? Isso é notável, isso é desses anos pra cá, né? É um misto, né, de coisas boas que vem acontecendo e de prestar atenção também, né? Prestar atenção, estar mais focado, estar mais sereno, né? Uma coisa que eu carrego desde a primeira vez, da primeira conversa que eu tive com o pai, de a gente fazer o que a gente tem certeza de fazer, né? Cantar certo, né? Ser objetivo, terminou o seu trabalho, você não quer fazer nada na rua, que é o que a gente fazia muito lá. A gente ia mais para a noite para poder esperar terminar o que você vai fazer para você terminar. Mais ansioso por depois do que a pessoa. Continuar. Né? Hoje a gente tem uma outra visão referente a isso, mais profissional, né? Bem mais profissional. Eu não me canso de dizer que, graças também à minha esposa, me abriu o olho e falou: caminha aqui, ó, tal, por exemplo. O caminho é esse, você que sabe, você quer, não quer permanecer onde você está, né? Eu acho que ela tem uma frase dela, é um desperdício musical da forma que você está tratando a sua carreira. Isso aí me deu um estalo. Inclusive eu tinha até falado com ele, olha, eu tenho uma meta de melhoria até os meus 50 anos aí, tá chegando. Só que também eu já tive um outro pensamento de tipo, a música além de ser um dom, é uma, como se diz? Eu fui proporcionado, fui abençoado por Deus, para mim poder levar essa parte musical aos que me gostam de ouvir a minha música, o meu cantar. Então é uma missão, isso, a palavra é essa. É uma missão que Deus me deu, que é de cantar, através do canto, eu levar a mensagem de leveza, de tranquilidade, só de coisas boas. Eu sempre falo que, vou fazer 50 anos, eu não quero começar um projeto agora. O Caetano foi gravar um disco com 74 anos. O Bezerra da Silva foi ficar famoso depois de já mais de 60, o de Cro, Moreira da Silva, etc. Todos foram sambistas que só conseguiram uma certa notoriedade depois de um tempo. Então eu acho que nunca é tarde para você começar um projeto. Então, uma referência que as pessoas me zoam com essa referência que eu tenho. O Roberto Gomes Bolaños, Chespirito, que é o cara que é do Chaves, do Chapolin e tal. Sim. Ele fala assim, eu só consegui emplacar o meu primeiro sucesso, que foi o Chapolin, aos 41. O segundo, que foi maior, que foi o Chaves, foi com 42.
E pra mim, pior que uma pessoa que começa tarde é uma pessoa que deixa de começar porque tá tarde. Ele fala que uma pessoa, ele fala, tem até aquela música, se você é jovem ainda, ele fala que ele criou essa música porque assim, uma pessoa nova que não tem projetos é mais velha do que uma pessoa de 90 anos que tem um monte de sonho para realizar ainda. Então eu acho que não tem idade. O sonho, a meta não tem idade. Você tem que ter vontade de concretizar isso, entendeu? Sim. Acho que tem toda uma questão que é atemporal. Não, então também tem esse conceito aí também não, só vou tentar na música até uns 50 e tal. Se não virar, deixa quieto. Deixa quieto. Só que devido também hoje à minha espiritualidade, eu tive isso aí também, porque é uma missão Sim. que Deus me deu, que meus orixás me ajudam, né, nesse meu caminhar, de levar a música na casa. Se precisar eu ir cantar num hospital, num leito, eu vou com o maior prazer, porque eu sei que se eu estou indo, é para mim ir. Sim. Não estou indo lá para ter status, não. É que nem hoje, eu sou muito disso, Jacob. Hoje nós estamos aqui, nesse bate-papo legal, para mim estar aqui. Sim. Né? É para mim estar aqui. Está escrito na minha biografia, que Deus já deixou toda escrita lá para mim poder cumprir ela, do início até o ponto final. Aí. Sim, Né? Só um adentro aqui. A minha prima, Daniela, inclusive ela ama o Belo, ela sempre falou isso para mim, que ela ama o Belo, mas ela falou, eu te amo também, primo, e vou o samba, né? E ela falou, eu concordo com o que vocês falaram aí, a música é uma terapia, ela se cuida com a música. Sim. Né? Qual é o nome dela? É a Daniela. Daniela, um abraço, obrigado pela audiência. Residente lá de Baeta Neves também. Né? Obrigado por interagir aqui com a gente. Espero você amanhã lá no Sesc, hein? Mandar também um abraço aqui a nosso ouvinte que mandou uma mensagem aqui no grupo dos ouvintes da rádio, a Célia Moreira, está acompanhando aqui na escuta. Falou parabéns pelo programa, está muito bom. Então, obrigado, Célia, obrigado pela audiência. Obrigado, Célia, muito obrigado, viu? Também está convidado, viu? Estamos chegando aqui a basicamente o final da nossa entrevista e eu sempre termino com duas perguntas, mas eu vou fazer uma delas e a outra eu vou mudar. Dentro do samba, cantor, compositor, qual que é a tua maior referência? Quem é aquele cara que você, quando começou, falou assim, eu quero fazer o que ele faz, eu quero ir por aquela linha de raciocínio, o cantor, o compositor, que você mirou e falou, esse cara eu quero mirar nele? Eu no início, eu sempre tive assim, a Beth Carvalho, né? Mas hoje eu tenho um estilo que eu me inspiro muito, o estilo, as divisões de cantar, não que eu cante igual, né? Mas tipo assim, a malandragem, a cadência, a malemolência, que é o Zeca Pagodinho. O Zeca é o rei do Rio, viu? O rei do samba. É o Zeca Pagodinho. Tá. Agora uma outra pergunta. Você falou em alguns momentos, e eu vou até abrir o microfone para ela. Regina Célia, está aqui conosco, esposa do Will, minha irmã também. E o que mudou na sua vida depois da Regina? Basicamente tudo. Hoje, como diz a música do Zeca, né? Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Né? Então, ela teve uma importância muito grande para mim, porque foi onde que eu comecei a perceber e a ouvir o que ela tinha para me dizer, que eu podia muito mais do que eu estava fazendo ali, que eu era muito mais. Eu mesmo não me valorizava da maneira que poderia ser valorizado, né? Era só eu fazer o que ela pediu, que era a verdade, ser certo e condutas, né? Sim. Tem uma frase que é um conceito cristão e tem um que é uma judaica que fala assim que o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço, então ela é que dá a direção. Acho que é importante
alguém que dê direção. Às vezes, no seu caso, é a esposa, outras pessoas é a mãe, uma amiga. Então, acho que a mulher ela tem uma questão que ela tem falam que é bobeira, mas intuição feminina, que eles falam que tem um sexto sentido que ela consegue nos direcionar melhor, entendeu? E eu acho que é muito importante. Então, acho que eu vejo você, a Regina, eu olho que é um casal que eu admiro, que eu respeito muito, eu gosto de vocês, sabem que isso não precisa vender jabá para vocês aqui, mas eu vejo que é um casal que tem uma sintonia muito boa entre vocês, um cuida muito do outro. A Regina é aquela que puxa mais a rédea, você é o cara que se deixar, é uma pipa que voa, ela tem que estar ali controlando sempre, entendeu? E é um casal que eu admiro bastante, eu gosto muito da dinâmica de vocês, até por isso que eu convidei vocês aqui hoje. A Regina está aqui. A Regina, além de ser esposa do William, ela também é agente do William, é empresária, cuida da carreira dele. E a Regina vai falar um pouco para vocês agora sobre o show de amanhã que vai ter no Sesc e sobre o projeto Samba, Trajetória e Fé. Então, Regina, canal aberto para você falar sobre esse projeto. Não me xinga porque eu coloquei você aqui na mesa, por favor. Muito obrigado. Mas, fala sobre o projeto, ingresso, como é que as pessoas podem chegar lá, etc. Se vai criança, se não vai, dá uma palavra pra gente. Primeiro quero te parabenizar pelo programa. Eu acho que essa ideia de trazer, e principalmente numa época que é pré-carnaval, tudo sobre samba, né? Então, começou com fé, veio para as escolas de samba com o mestre Ricardo, o Alexandre semana passada, hoje com o Ilha Partideiro. E a gente tem muita coisa aí boa pela sua programação, né? Vai ser divulgado. Então, parabéns por isso. Acho que o samba precisa disso, né? Principalmente na região do ABC. O Ilha Partideiro. Tirando a relação que nós temos, eu sempre achei que, ele já falou isso aqui, muito talento que estava represado, na verdade. Sim. Na verdade, quem não sabe o que quer, o que tem tá bom, né? E sim. Aí, eu posso ter ajudado, mas o talento é ele, está com ele, né? E ele só colocou para fora. Então, traz aí o que ele é, na verdade, né? Não somos só nós dois, a gente tem uma rede de apoio, a nossa família, tanto da minha parte quanto da parte dele, ajuda pra caramba. A nossa família espiritual, principalmente, né? Mas assim, a minha sogra, meu cunhado, as minhas irmãs, as minhas enteadas, os netos dele que participam, né? Então assim, a gente teve uma rede de apoio que na verdade estava tudo ali, só unimos forças, tá? Sim. O show, esse projeto está há 2 anos na verdade escrito, e aí eu consegui colocar essa direção lá na programação do Sesc, assim como foi da Tatiana Bueno, que foi no dia 11 de janeiro agora, que foi um show totalmente autoral. A gente se espelha muito em algumas pessoas que hoje fazem parte do nosso rol de amizades da música, e aí Robson Capella, cantor Deolindo, essas pessoas são bastante importantes, principalmente eu escuto muito, né? Então, eu não venho da música, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que juntou, né, a minha parte de treinamento, de coaching com o que o William faz, né? Então, Samba, Trajetória e Fé é aquela coisa do menino que saiu, sim, lá dos blocos de São Bernardo como ritmista, que foi como ele começou, tá? Se encantou pelo canto, né? Tem uma pessoa que fez a base para ele ali, que é o Arthur, o amigo Arthur, que já era cantor e ele começou ali. Passou pelas escolas de samba como intérprete, isso São Bernardo, Santo André, né? E aí o sonho dele se concretizou no carnaval, indo para as escolas de samba de São Paulo. Imperador agora. Ele passou sempre aula musical de algumas, então Nenê, Peruche, que foi onde a gente se conheceu. E agora por último, 8 anos de Peruche. E agora por último, Imperador de Piranga, que é a nossa casa do coração. Segundo ano lá. Imperador.
Tamo junto, hein? Para conseguir ir ao show, se não me engano, a entrada é franca. Isso. Aí a gente levou isso para lá, vai falar a trajetória, vai falar dos sambas autorais que ele tem como compositor no Samba da Vela. O SESC tem uma programação para as crianças durante todo o mês de janeiro. Então a roda de samba do William Partideiro vai ser na lanchonete externa, enquanto lá dentro tem muita atividade para as crianças. Então pai e mãe que querem assistir o samba pode levar os filhos. Tranquilo. Tem bastante coisa lá. O SESC Santo André está com uma programação bem legal. Tem muita gente trabalhando para as crianças lá. Entrada gratuita e o horário é fechado, das 16 às 18 horas, nem menos nem mais. Ah, não, maravilha. Gente, eu queria agradecer novamente a presença de vocês. Foi um papo muito bom. A gente falar de música, falar de samba e falar com pessoas que a gente gosta é sempre bom. Obrigado de novo pela presença, por uma folguinha na agenda do Ismael aqui. Eu sei que amanhã vai ser corrido, hoje já está corrido. Hoje já está. E desejo toda a sorte do mundo no show de amanhã. Sei que amanhã vai ser uma coisa assim abençoada e muito boa. Com certeza eu vou estar lá, que ainda que dá para levar criança, então eu vou estar lá com certeza. Que toda a espiritualidade, tudo que cerca, que você abençoe muito, que vai dar tudo certo. Bom, gente, agradeço novamente a audiência de todos vocês, agradeço o carinho da audiência. Até a próxima sexta-feira. Conto com a audiência de vocês. Muito obrigado. Vocês são demais sempre. Valeu, muito obrigado. Valeu. Aguardamos todos vocês amanhã no Sesc Santo André. Tá bom? Muito obrigado. Vendo? Tem que botar ela para falar. Frequência modulada de 87,5 MHz. Uma emissora da Associação Cultural e Comunitária Paraty. 24 horas no ar. 24 horas tocando só as melhores. Só sucesso. Passa muito rápido, né? Passa. O dia que o Ale veio aqui, a gente quase estourou o tempo. Que a gente começou a falar.